para fazer esse cordão aqui é bem simples, mas precisa de um pouco de paciência e atenção. Nós vamos trabalhar só com as mãos para fazer esse cordão. E você precisa das duas cores, deixando 6 vezes o comprimento, tirando aqui, olha, dos 2 fios, 6 vezes o comprimento que você precisa. Esse meu cordão tem 1 metro de comprimento, então eu preciso de 6 metros de fios, tirando assim, olha, dos 2 fios, ou seja, das duas cores. Vou medir 6 metros. Se você precisa de um cordão com 50 centímetros, 6 vezes 50 centímetros e assim por diante. Lembrando que eu fiz essa medida sem o comprimento do tassel. O tassel é feito depois, tá? Então primeiro eu ensino a fazer o cordão, no final para fazer o arremate, olha, eu faço o tassel. Então eu tenho 1 metro sem contar aqui o comprimento do tassel. Então vou tirar aqui 6 metros de fios para mostrar aqui para você como fazer esse cordão. Então, olha, retirei aqui do novelo 6 metros de fios e veja que eu dobrei assim, olha, deixando as pontas todas juntas. Aqui, olha, estão as pontas, dobrei ele ao meio, ou seja, tenho 3 metros, metade para cada lado. E agora eu vou começar então aqui na metade do cordão, olha, deixando 3 metros para cada lado aqui da mão. Não precisa exatamente deixar os fios para cada lado. Então, tem 3 metros para a direita, 3 metros para a esquerda. Vou fazer um E desse jeito e depois passando o fio aqui dentro, vou formar uma laçada e prender assim. Você vai identificar a laçada que fecha aqui, olha, ela está do lado direito. Então vou introduzir o dedo aqui do lado direito, se não tiver, viu, é só virar. E o fio que está fechando essa laçada também está na minha mão direita, a mesma mão que eu tenho a laçada, tá? Ou seja, se eu puxar, olha, ela ajusta essa laçada que está no dedo da mão direita. Veja que com a mão esquerda eu seguro a outra ponta de fio, assim, olha, de preferência deixando o dedo indicador livre. E eu vou introduzir o dedo indicador na mesma direção, ponta com ponta. Não pode introduzir o dedo assim, porque não vai dar certo. Então, ponta com ponta. E agora eu preciso procurar esse fio aqui, olha, que estou segurando com a mão esquerda. Então, eu levo o fio um pouco para frente e pego com as costas do dedo, desse jeito, olha. Para puxar aqui por dentro e formar uma laçada também. Vou segurar o nó que eu tenho pronto. Depois que segurar esse nó, eu posso soltar a laçada da mão direita. E veja que o fio que ajusta essa laçada está na minha mão direita também. Então eu vou puxar o fio e prender esse nó. Agora eu tenho o contrário, olha, eu tenho a laçada na mão esquerda, o fio que ajusta a laçada também está na minha mão esquerda. Com a mão direita eu seguro a outra ponta de fio, deixando o dedo indicador livre. Vou introduzir ponta com ponta de dedo e vou buscar o fio, olha, com as costas do dedo. Veja que eu faço bem assim, olha, para formar essa laçada. Vou fazer bem lento, olha. Eu não preciso fazer assim, eu só mostrei para você lembrar que é na mesma direção. Mas eu seguro assim, vou introduzir o dedo, olha, e pegar com as costas do dedo para puxar o fio para cima e em seguida segurar o nó com a mesma mão. Aí eu posso soltar o outro e puxar a laçada para ajustar esse fio também. Olha. Então agora, olha, eu tenho novamente a mesma situação, a laçada na mão direita e o fio que ajusta essa laçada também na mão direita, segurando o nó com a mão direita também. Assim a mão esquerda fica livre para eu fazer a repetição, olha. Vou buscar o fio desse jeito, com as costas do dedo, puxei, seguro o nó para depois soltar a laçada, porque aí eu posso puxar e ajustar a laçada. Olha, agora repito, com a outra mão, segurei, posso soltar. E aí eu ajusto. Olha. Segurei, posso soltar para ajustar. Só solto a laçada depois que segurar o nó. Veja só. Puxei a laçada, seguro o nó, transfiro de mão, aí sim eu solto totalmente para ficar livre para ajustar esse ponto. E veja que já vai formando o cordão. Isso aqui é só uma repetição e pode parecer difícil, mas é só você repetir o vídeo com bastante calma, porque depois você pega o jeito. No início é um pouco mais complicado, você não consegue introduzir o dedo direito, alcançar esse fio, mas é treino. Se você fizer alguns pontos, assim, alguns nós, eles vão ficar às vezes inconstante, não vai ter uniformidade, mas faça para treinar e depois você faça o cordão valendo para ele ficar bem uniforme, os pontos todos ajustados corretamente, com a mesma pressão, tá? Veja que eu já fiz aqui, olha, um pedacinho para você ver que ele já vai formando aqui o cordão. Eu vou fazer assim até quase finalizar o fio, até que esse cordão fique com 1 metro de comprimento. E aí eu mostro para você como fazer o tassel e como finalizar então a bolsa.
já estou chegando aqui no final, olha, formando então o cordão com o comprimento que eu preciso. E aqui, olha, para fazer o arremate, o acabamento aqui, eu vou deixar esse cordão um pouco menor, essa sobra aqui um pouco menor. Então, vou fazer um pouquinho mais. Já estou completando o comprimento do cordão. E aqui, olha, para fazer esse arremate no final é super fácil. Veja que eu fiz todo o cordão, então, formando o comprimento que eu preciso. Para fazer esse arremate, veja que eu tenho a laçada aqui no dedo, então essa também é a laçada que ajusta. Eu vou só puxar todo o fio. E aqui, olha, puxando aqui eu consigo fazer o arremate. E sobra aqui essas pontas de fio que eu vou aproveitar para fazer o tassel. Então agora, olha, só fazer tassel nas duas pontas para fazer o acabamento dessa peça. Para fazer o tassel, eu vou utilizar aqui então um pedaço de papelão. Veja que eu cortei o papelão aqui, olha, com a largura que forma, na verdade, o comprimento do tassel. Mas para fazer o ajuste aqui do comprimento, eu preciso sempre cortar um pouco maior. Por isso, na altura, eu deixei aqui um pouco maior. Então, se você quiser o tassel um pouco menor, pode fazer esse pedaço de papelão mais estreito. Ou você pode utilizar uma tampa de pote de margarina, de sorvete. Aqui, olha, eu vou fazer no comprimento aqui, olha, porque daí eu fico com uma margem para cortar e ajustar o comprimento desse tassel, tá? Para fazer esse tassel é bem fácil, eu vou utilizar os fios das duas cores, então veja que eu vou pegar as duas pontas de fio. E aqui, olha, observe que em uma das pontas do cordão eu já tenho 4 fios, então para essa ponta eu vou fazer uma volta a menos. Vou fazer 4 voltas para uma ponta e 3 para outra. Veja que eu segurei aqui no meio, vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, olha, bem onde tem a ponta de fio, vou segurar até as duas pontas juntas e vou cortar. Porque assim, olha, eu tenho aqui essa quantidade de fio. Só lembrando que como eu vou dobrar para outra ponta, para onde temos aqui esses 2 fios, eu vou fazer uma volta a menos, porque se eu tenho 2 fios, assim, olha, em cada uma das voltas, quando eu dobrar, eu vou ficar com os 4 fios que eu já tenho aqui, tá? Então, eu fiz 4 voltas para essa ponta e agora eu vou fazer 3 voltas aqui para outra ponta. Mas do mesmo jeito, olha, vou pegar as duas pontas de fio, vou segurar aqui, 1, 2, 3. Aqui também não tem segredo, só cortar aqui no meio. Olha, tem os fios para essa outra ponta aqui. Para fazer o arremate do tassel, eu preciso de 2 voltas completas. Vou fazer até um pouquinho mais, olha. 1, 2, vou fazer mais meia volta aqui e vou cortar aqui, olha. Não corta igual o outro corte, porque eu preciso desse fio bem comprido. Você pode fazer os 2 arremates com a mesma cor, mas para facilitar aqui, eu já cortei os 2 fios juntos, tá? Então, uma ponta fica de uma cor, outra de outra. Mas veja que eu tenho um cordão, 2 cordões aqui um pouco maior para fazer o arremate do tassel. Aqui, olha, eu preciso passar os fios, então, para essa ponta aqui eu cortei uma quantidade menor, né? Deixa eu pegar aqui, olha, para essa ponta eu cortei uma quantidade menor. Aqui eu preciso ajustar os fios, porque eu soltei eles ali de forma aleatória. Preciso ajustar novamente os fios. E eu preciso passar todos eles aqui, olha. Só que com a agulha de crochê, veja que dificulta um pouco. Mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, dá certo. Caso você não consiga fazer assim, você pode passar esses fios com a agulha de tapeceiro. Não precisa deixar exatamente todos assim ajustados, mas eu gosto de ajustar todos eles assim. Você pode também passar menos quantidade de fio por vez aqui, olha. E se precisar, você faz novamente o ajuste aqui, para ter os fios aqui, para formar o tassel. Então, nessa ponta, aqui, olha, eu vou ajustar também as pontas aqui para ficar com o comprimento parecido. Depois que fizer o arremate, a gente pode cortar e ajustar o comprimento. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra ponta, que é um pouco mais difícil, porque fica mais apertado. Então, você pode alargar um pouquinho aqui e pode passar menos quantidade. Olha, eu posso pegar de 2 em 2, passar de 2 em 2 fios aqui, para facilitar, para não ficar muito volumoso para passar esses fios. Depois você ajusta o comprimento de todos eles, não precisa passar e deixar exatamente igual. Pode tentar passar 3 fios ao mesmo tempo, passar só um. Pode utilizar uma agulha de tapeceiro para passar fio a fio. Tem que ter um pouquinho mais de carinho aqui para passar esses fios e paciência, porque é o que vai fazer o arremate do tassel e deixar esse cordão
bem bonito. Veja que eu estou mais ou menos ajustando aqui o comprimento. Faltam 3. Vou passar aqui também esses outros 3 fios. Se dificultar, a gente passa de 1 em 1. Mas deu certo, olha. Vou passar ele aqui 3. Opa, quase puxei total. E o outro aqui eu não puxei. Vamos ver, Samuca, se deu certo. Que bagunça de fio eu fiz aqui, gente. Assim. Pronto. Aqui, olha. Vou ajustar o comprimento de todos eles. Você pega sempre o que está mais curto para puxar e ajustar aqui o comprimento. Assim, olha. Se tem algum mais curto, significa que na outra lado ele está maior. Então, só puxar o que tiver mais curtinho. Tentar ajustar o comprimento de todos eles, mas não precisa ajustar total, porque nós vamos fazer isso com a tesoura. Lembra que nós temos 2 fios aqui, então, um pouco maior, né? Eu vou pegar um desses fios, veja que eu vou segurar assim, olha, nesse sentido. Vou colocar esse fio, deixar sobrar um pouquinho mais do que nós já temos aqui, para ficar em destaque aqui na hora de fazer o arremate. E vou segurar na mesma direção assim, fazer uma argolinha e segurar novamente com o polegar. Vou passar por cima da mão, olha, da direita para a esquerda. E agora vou vir com o fio e passar exatamente nesse fio que eu passei por cima da mão, para formar uma laçada aqui. Agora eu posso soltar devagarinho e apertar para formar uma laçada aqui nesse ezinho que eu fiz. Desse jeito. Para completar esse arremate, veja que eu vou dar voltas aqui, olha, indo em direção à ponta do cordão. Vou fazer aqui umas 5, 6 voltas. Essa já é a terceira. 4, 5, 6. Agora eu vou passar esse fio dentro da argolinha que está aqui na ponta do cordão e vou pegar o fio que eu deixei um pouco mais comprido e vou puxar para fechar essa argolinha, olha. Vou ajustar aqui um pouquinho a laçada para puxar ele para dentro dessas voltas que eu fiz aqui e esconder formando o arremate. Quando esconder, você pode pegar as 2 pontas, devagar, puxar e amarrar bem, porque o nó está dentro dessas voltas aqui. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou colocar aqui o fio e vou passar no mesmo lugar que eu passei todos os fios, olha, indo para o outro lado, assim. E depois passar dentro das voltas, indo em direção à ponta do tassel. Assim, olha, só passar aqui para esconder dentro das voltas e o acabamento ficar perfeito. Olha. Então aqui eu tenho o tassel pronto. Só ajustar agora o comprimento, cortando aqui as pontas que estão sobrando. Assim. Não precisa cortar tudo certinho. Basta fazer o ajuste aqui do comprimento. E o tassel está pronto. Agora eu vou fazer o mesmo aqui na outra ponta. Só fazer o arremate fazendo esse mesmo nó que eu fiz aqui para fazer o arremate. Depois eu ajusto as pontas. Olha, temos até pontas maiores. Para não confundir, você pode inclusive cortar aqui um pouco antes. E aí você utilizar a técnica de deixar o outro cordão um pouquinho maior para você puxar aqui do mesmo jeito. Olha, só posicionar ele deixando ele um pouquinho maior para ele ficar em destaque. E aí você segura aqui e pode fazer o tassel normalmente. Vou fazer esse aqui para mostrar agora então como finalizar a nossa bolsa. Finalizei o arremate dos 2 tasséis. Veja que eu cortei aqui, olha, para que os dois fiquem uniformes, com o mesmo comprimento.